aqui deste lado. Ok. Muito obrigada, muito Boa obrigada. tarde a todos que estão presentes. Ajuda. Eu sou Boa Miguel tarde. Rosa e é mais um bate-papo para neste sábado. E o convidado de hoje é a Ana Madureira, que eu achei a pessoa ideal para falar um bocadinho sobre os desafios e aprendizados em gestão de projetos sociais. Viu o convite veio simplesmente pela posição que ele ocupou no PMI Chapter Angola durante 3 anos como VP voluntário na área de voluntariado. Então, acredito que ela tem muita coisa para passar, muita informação para muitos insights que serão valiosos para nós que atuamos na área de gestão do projeto e não só. Ana, pode se apresentar, falar um bocadinho de quem tu és e começamos com o nosso bate-papo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Miguel, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, a fazer esta apresentação, ao estar neste bate-papo e falar um bocadinho sobre aquilo que é o meu percurso como VP para a área social e todos os trabalhos, projetos sociais que foram realizados ou que realizei, né, ao longo destes 3 anos. Pronto, antes de começar a falar dos projetos em si, eu sou Ana Madureira, sou formada em Engenharia Informática, tenho 20 anos de experiência de trabalho, já atuei em vários ramos no setor da IT e também no setor da gestão de projetos. Neste momento de trabalho, eu estou cá a viver em Portugal, acabei por emigrar, por enquanto, porque os bons filhos sempre retornam à casa por vários motivos, mas trabalho atualmente como gestora comercial numa empresa também de telecomunicações e é isso. Falando, pronto, fazendo já um resumo bem breve sobre aquilo que é a Ana Madureira, Miguel. Muito obrigado pela apresentação, Ana. Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para nós começarmos esse bate-papo, como é que a Ana diferencia os projetos sociais dos projetos que não são sociais? Queria que falasse um bocadinho sobre quais são as características de um e quais são as características de outro, para nós poder começar a entender um bocadinho sobre a gestão de projetos e ambientes sociais. Certo. Assim, todos os projetos sociais, todos os projetos, melhor dizendo, sendo sociais ou não, precisam das bases para, primeiramente, serem considerados projetos. Verdade? O que é um projeto? Segundo o PMO, é um esforço que é único, temporário e que é empreendido para criar um serviço, um produto, ou um resultado. Entretanto, isso engloba a necessidade de ser colmatada, ou seja, engloba uma necessidade que precisa ser colmatada, a definição do que é necessário fazer para colmatar essa necessidade, o prazo de execução, os custos que poderão acarretar até que se alcance o determinado objetivo. Entretanto, os projetos sociais têm uma particularidade. Eles existem para dar resposta a determinadas áreas mais carenciadas, principalmente, ou áreas carenciadas, ou dependendo do projeto, se for um projeto ambiental. Ou seja, ele existe para dar resposta a necessidades que surgem em torno social, seja para as pessoas, dirigidas às pessoas ou ao meio ambiente. Entretanto, elas têm uma particularidade que não têm um retorno financeiro diferente dos outros projetos. A maior parte dos projetos, para além de um retorno social, a maior parte dos projetos tem um retorno e espera-se desses projetos um retorno financeiro. Entretanto, nos projetos sociais não existe retorno financeiro. Existe, na verdade, um retorno no âmbito social e ou ambiental, dependendo da especificidade dos projetos. Este retorno é que deve beneficiar as comunidades, enquanto que as restantes espera-se, como disse, um retorno financeiro. Essa, essa é praticamente a diferença que eu vejo, entre os projetos sociais e os restantes projetos.
Miguel, estás com o microfone desligado. Não te Sim, consigo estava no ouvir. meio, dei conta agora. Eu estava a dizer que um dos grandes problemas dos projetos sociais, a grande questão, tem a ver com os recursos, a escassez de recursos. Ao contrário dos projetos particulares, onde há uma disponibilidade de recursos e acaba por fazer sempre a diferença. Eu gostaria que Uhum. falasse um bocadinho sobre como é que você lida com essa questão de escassez de recursos, já que não é como em outros projetos, onde você tem disponibilidade de um budget, tem disponibilidade de uma equipa que vai ser remunerada. Como é que você lida com a escassez de recursos em projetos sociais? Bom, isso é muito relativo. Quando falamos em escassez de recursos, está a falar de recursos materiais, financeiros, humanos, é todo esse pacote. Entretanto, os projetos sociais, só para frisar, que os projetos sociais podem ser realizados por pessoas em particular, por instituições públicas ou privadas, ONGs, associações sem fins lucrativos, etc. Portanto, lidar com a escassez de recursos vai depender, primeiramente, da base que existe. Estou a falar em termos financeiros. Depende da base, que existe, ou seja, se eu faço parte de uma instituição, seja pública, seja privada, seja ONG, essa instituição provavelmente deve ter uma base financeira que suporte estes projetos. Portanto, lidar com a escassez de recursos vai depender primeiramente desta base que existe em termos financeiros e materiais e também em termos de recursos humanos, estando associados a uma destas entidades. Falando do PMI Angola, como associação sem fins lucrativos, que é a entidade que eu fiz parte, ao identificar uma necessidade e planear ou planear um projeto, nós levávamos em conta todos estes fatores. Em termos financeiros, nós tínhamos essa base, que era o próprio PMI Angola, que através dos eventos que realizava, como por exemplo a Conferência de Gestão de Projetos, as formações de fundamentos e de certificações de gestão de projetos, conseguia arrecadar valores monetários e que depois, consequentemente, eram canalizados para suportar ou dar suporte aos projetos sociais. Também contávamos, claro, com a doação dos voluntários. Isso era uma das grandes bases que nós tínhamos, que para além lidávamos com pessoas e através do PMI, através das divulgações, os doadores acabavam por chegar até nós. É claro que nós fazíamos também muitas visitas, muitos convites para doar os nossos projetos. Entretanto, era a partir daí que nós conseguíamos, em termos financeiros e, consequentemente, conseguíamos os materiais para dar vazão à resposta aos nossos projetos. Em termos de recursos humanos, é que era um bocadinho mais difícil de liderar, principalmente por causa da disponibilidade dos voluntários, porque os voluntários têm disponibilidade, melhor dizendo, têm vontade. Muitos dos voluntários tinham muita vontade, iam inclusive ter comigo, ou seja, estavam em contato comigo para fazerem parte, porque olhavam os nossos projetos e muitos deles sentiam-se tocados e queriam estar envolvidos, queriam fazer parte, queriam também ajudar as comunidades. Existia essa vontade, mas muitos deles não tinham disponibilidade para o fazer, porque é preciso tempo. E todos nós estamos envolvidos ou estamos ligados temos as nossas empresas, ou seja, as empresas onde trabalhamos ou empresas que lideramos, temos a nossa família, muitos deles temos a escola, a universidade, ou seja, tínhamos vontade, mas não tínhamos tempo para fazer ou realizar estes projetos sociais, que era muito, muito difícil. Então, o que é que eu fazia, quando nós fazíamos? Tentávamos engajar o maior número de voluntários possíveis e dependendo do dia, da disponibilidade de cada um, nós íamos inserindo tarefas de acordo pronto, ao tempo que cada um dos voluntários tinha para poder fazer parte daquele projeto naquele período. Entretanto, os projetos
eram identificados e planeados, claro, com muita antecedência. Nós não criávamos os projetos em uma semana e semana seguinte realizávamos. Não. Os projetos eram realizados pelo menos com um ano de antecedência, ou seja, no final de cada ano, entre o mês de novembro e dezembro, nós já tínhamos que ter os projetos que queríamos realizar todos os meses. Portanto, nós já sabíamos os projetos que íamos, que projetos é que seriam realizados, quem seriam os gestores destes projetos. eh, então, a partir daí, os voluntários, dependendo do projeto pronto, dependendo do Estivessem projeto em que envolvidos. se reviam principalmente, porque também tem essa, há voluntários que se revêem mais em um determinado projeto social do que outros. Então, eu olhava para eles e dizia, fulano, tu vais, e de acordo à tua formação também, de acordo ao teu objetivo, porque cada um dos voluntários também tem um objetivo pessoal, independente da missão, independente dos objetivos do PMI Angola, cada um dos voluntários também tem quer fazer parte, quer ajudar, sim, mas cada um deles tem um objetivo. Então, de acordo também aos objetivos de cada um dos voluntários, eu direcionava determinado projeto. Então, neste período, entre novembro e dezembro, nós já tínhamos, dezembro principalmente, já tínhamos praticamente tudo definido para realizar no ano seguinte. Ou seja, e também, claro, isso englobava os custos, porque nós tínhamos que dizer à administração, à presidência principalmente, quanto é que nós iríamos gastar ou arrecadar em termos financeiros, quanto é que nós iríamos precisar para realizar determinado projeto. Portanto, era dessa forma que nós geríamos, quando o Miguel pergunta como é que eu lidava com a escassez de recursos. Era mais ou menos dessa forma. É preciso ter os projetos muito bem delineados e com muita antecedência, porque se eu fizesse em cima da hora, provavelmente eu ia realizar aquele projeto social sozinha, ou com um ou dois voluntários máximo. Portanto, é preciso gerir com bastante antecedência. Eu acho que a questão um dos fatores que podem estar associados ao vosso sucesso tem a ver com a planificação. Pelo que tu disseste, a planificação era feita totalmente um ano antes, ou seja, não era logo de imediato, mas era uma planificação muito bem elaborada. E é aquilo que dizem, né? Quanto mais tempo nós investirmos no planeamento, melhores resultados vamos obter durante a execução. Com certeza. Exato. Eu Com gostaria que toda falasse, exato. Gostaria que falasses um bocadinho sobre qual foi o projeto mais desafiante nesse percurso de 3 anos que teve, aquele que realmente você disse, não, esse projeto foi um grande desafio para mim. Gostaria que contasse um bocadinho sobre o projeto que mais te marcou. Olha, na verdade, foram dois. Um deles foi o projeto de lavatórios nas escolas, também os lavatórios comunitários, porque deu primeiro lavatório, os dois, na verdade, deram vazão à Covid-19, que foi um problema enorme para todos nós. Portanto, este foi um dos projetos, o lavatório nas escolas, lavatório comunitários. E tem um outro que é o projeto de alfabetização. O objeto da alfabetização, que foi gerido pela Cláudia Matoso. Estes dois foram bem, bem desafiantes. O projeto de lavatórios nas escolas e comunitários. Comunitários é um, não sei se, provavelmente o Miguel deve saber que, Sim. pronto, foi feita, nós tivemos que arranjar uma equipa para fazer a construção destes lavatórios e distribuir pela cidade. E para dar resposta à Covid, muitas empresas solicitaram a construção desses lavatórios comunitários, que foi bastante interessante. Ele até foi desafiante e foi muito interessante. O lavatório nas escolas também foi desafiante porque eh, nós tínhamos a ideia desenhada, mas entretanto, cada escola era uma escola, cada Exato. diretor era um diretor, e a disponibilidade em termos
mesmo em termos financeiros, mesmo em termos de infraestrutura, pronto, uma escola tinha, era completamente diferente da outra. Então, o projeto tinha sido desenhado, mas nós tínhamos que fazer sempre a visita à escola para poder perceber como é que nós íamos fazer a construção daquele lavatório na escola. Portanto, se não estou em erro, acho que nós fizemos a construção de mais de 20 lavatórios, ou seja, mais de 20 escolas foram abrangidas com lavatórios nas escolas. Mais de 20, entre 20 a 30, entre 20 a 30 escolas. Entretanto, cada escola eu considerava como um novo projeto, porque ia ter um budget diferente, ia ter pessoas com quem lidávamos, pessoas diferentes. Então, acabou por ser muito interessante e também muito desafiante. E outro, que é o projeto de alfabetização, não podia deixar de ser, que foi bastante interessante, que ainda continua, ainda está a ser gerido pela Cláudia Matoso, a alfabetização. Para iniciar, foi complicado, porque nós primeiro solicitamos um espaço, o PMI não tinha espaço na altura, nós solicitamos um espaço à administração municipal para podermos dar as aulas de alfabetização aos adultos, nem que fosse à noite. Nós fizemos um plano, apresentamos esse plano, entretanto, ficamos sem resposta. Até o momento, ficamos sem resposta. E quando o PMI O PME Angola, e quando o PMI Angola inaugurou a sua sede no Nova Vida, possibilitou-nos dar início a esse projeto. E, entanto, ele foi desafiante porque, como o Miguel disse bem no início, nós estamos a lidar com voluntários que não são remunerados. E nós tivemos que lidar com estes voluntários, ou seja, os professores, motivar estes professores todos os dias para que eles estivessem ali, diante de tantas dificuldades que eles também enfrentavam, e fazer com que eles estivessem lá na sede do PMI Angola, naquilo que nós, pronto, foi construído um espaço em que podemos dar as aulas às crianças e também aos adultos, que foi quando que foi com quem nós iniciamos, começamos com os adultos, também abrangimos as crianças e neste momento estão só as crianças. Mas, entretanto, fazer com que estes professores estejam todos os dias, porque nós dávamos aulas, ou seja, as aulas aconteciam de segunda a sexta. E foi bastante desafiante porque não foi fácil, ou seja, por isso é que eu considero estes dois muito. O primeiro por causa da especificidade em si, cada escola era uma escola e era praticamente um projeto diferente. E o Sim. segundo, engajar, motivar, fazer com que os professores estivessem lá, no local, todos os santos dias, para darem as aulas. Esse foi o maior desafio. E também fazer com que, porque nós, para além disso, os alunos, nós sabemos as dificuldades pelo que os alunos passavam, principalmente as crianças. Nós não temos muita noção, mas as crianças, que muitas delas, pronto, dos bairros mais carenciados ou das comunidades mais carenciadas, em que muitas delas ficam sozinhas em casa, crianças de 5 anos têm que cuidar de crianças, de bebés de 2 anos, muitas delas levavam inclusive os seus irmãos ao, ao PMI Angola para poderem tomar conta dessas crianças, dos irmãos. E elas iam para o PMI Angola porque nós dávamos também o lanche, o pequeno almoço, um matabicho, uma bolacha, um leite, um sumo de moca, enfim, fazíamos de tudo, e até o momento tem sido feito. Fazíamos de tudo para que estas crianças alimentassem, se pudessem alimentar, antes de iniciar as aulas, porque muitas delas passavam o dia sem comer, literalmente falando. Muitas delas tinham que ir à rua para vender, para poderem ajudar a família. Ou seja, são crianças,
que passavam realmente muita, mas muita dificuldade. E também ter a atenção destas crianças nas aulas era muito complicado, porque muitas delas vinham de ambientes muito agressivos e elas também, consequentemente, eram agressivas na sala, com os colegas. Muitas delas lutavam, inclusive, na sala. Ou seja, existem muitas situações que aconteciam, pronto, ao longo e têm acontecido ao longo do projeto da alfabetização. Mas com o tempo, isso foi claro, no início é sempre muito mais difícil, mas com o tempo elas foram Se ajustando. educadas, exato, acabaram sendo educadas e impactadas, e houve uma mudança enorme. E isso é mais que gratificante. Ou seja, recolher uma criança que não sabe ler e poder entregar ao ensino, porque o objetivo não é fazer com que o PMI Angola seja uma escola, mas fazer com que estas crianças entrem para o ensino normal, geral. E como é difícil, muitas delas não têm sequer documentação. Nós também entramos em contato com pessoas envolvidas ligadas ao Ministério da Justiça para poder registar estas crianças, consequentemente registar os pais destas crianças. Portanto, e tem sido um projeto bastante desafiante. Todos os dias é desafiante esse projeto. E eu deixo já o meu apelo. Quem puder ajudar, todas as ajudas são bem-vindas, porque nós ainda continuamos a dar alimentação às crianças. Existem crianças que ainda precisam de ajuda, precisam ainda estar inseridas no ensino geral e precisam ser registadas. Portanto, quem tiver algum canal que nos possa ajudar a ajudar estas crianças, ainda deixo o meu apelo com relação a isso. Então, foram estes dois. Realmente, pelo que tu contaste, a questão da alfabetização, pelo impacto que ele tem na criança e não só, acredito que o impacto vai além da criança, mas também acaba por afetar as pessoas envolvidas. Realmente é um projeto muito desafiante. A questão dos lavatórios, a Ana falou algo que eu gosto muito, às vezes, de salientar para as pessoas, que a gestão do projeto não é uma padronização, não é um desenho que vai servir para todos. E temos é que levar sempre em Uhum. consideração o famoso tailoring, que é o adaptar as abordagens em função da realidade. Captação. E é exatamente isso que foram fazendo com o projeto dos lavatórios, era ajustar o projeto de acordo com a escola, de acordo com as pessoas envolvidas, de acordo com o cenário. Ou seja, não é uma coisa do tipo, vamos fazer e ponto final, vai ser simplesmente chegar e colocar. Mas é Já está. fundamental fazer isso. E isso é necessário em todo e qualquer projeto. Nós, quando estamos a gerenciar, a levar a cabo determinados projetos, devemos sempre olhar pelo ambiente, pelos objetivos que se pretende, pelos resultados e como podemos fazer esses ajustes de forma a não comprometer os resultados do projeto. E foi muito bem dito da vossa parte. A Vitória, deixa eu ver, tem uma pergunta, que é a Vitória Maceu. Ela falou sobre a questão da captação de recursos humanos focados no voluntariado. E a pergunta dela foi: esta é a única estratégia funcional no contexto angolano? E quais são as outras estratégias de formas a captar e engajar para o sucesso de um projeto social? Ou seja, que estratégias podem ser utilizadas para engajar e captar recursos para projetos sociais? A pergunta é da Vitória Maceu. Uhum. É o seguinte, nem todo mundo nasceu para realizar projetos sociais. E está tudo bem. É preciso nós conhecermos, como líderes, precisamos conhecer pessoas. Precisamos conhecer as pessoas, saber lidar com as pessoas. No meu caso, em alguns casos, eu já tinha voluntários super motivados e que estavam extremamente envolvidos com a causa. Esses, claro que era muito mais fácil, que eu já não tinha o trabalho de motivar, de trabalhar neles para para chegarmos ao objetivo. Em outros casos, outros voluntários, nesse caso, a motivação vinha através do diálogo. E esse diálogo é importante. Comunicação é importante. No caso do PM Angola, nós realizávamos reuniões mensais
a par da interação diária, porque nós interagíamos diariamente, mas existiam as reuniões mensais, primeiro para perceber se mantinha a motivação inicial. Primeiro, é preciso, eh, para poder perceber e poder engajar, é preciso auscultar, ouvir o voluntário, tentar perceber quais são os objetivos deste voluntário. E a partir daí, eh, fazer notar ao voluntário a importância do voluntariado como um todo e fazer perceber a importância de cada um dos que cada um dos voluntários tem para com a associação ou para com as comunidades, ok? Até porque sem o apoio dos voluntários, pronto, não existia a PMI em Angola, na verdade, não existia a PMI em Angola e sem o engajamento, não só dos voluntários, como das partes interessadas, não vai haver projeto. Então, a estratégia que eu utilizava era exatamente essa, tentar perceber o que é que o voluntário quer, primeiro, e depois, e a partir daí, a partir dessa base, tentar direcionar o voluntário de acordo ao seu objetivo. E que esse objetivo esteja eh, ligado aos objetivos do PMI Angola, ou seja, o objetivo pronto, da associação. Era dessa forma que eu principalmente, eu atuava para poder engajar. E claro, é preciso fazer com que os voluntários tenham foco. Não, tá direito. Dá pra gente tentar colar um pouco. Tá vendo? Sim, Raimundo ou Miranda, ok, obrigada. exato. Fazer com que os voluntários, era preciso, pronto, como disse, perceber o que é que o voluntário quer e o voluntário precisa saber também onde está, por que é que está nessa associação, qual é o objetivo desta associação, quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, para poder, a partir daí, estar focado no objetivo. É preciso nós sabermos onde nós estamos, por que é que nós estamos a fazer o que nós estamos a fazer e qual é principalmente a nossa missão em termos de associação, para que o voluntário mantenha o foco e também a motivação. E o objetivo do voluntário, é importante que o objetivo do voluntário esteja de acordo com o objetivo da associação, porque se estiver em caminhos opostos, pode não dar certo. Exato. Pode não dar certo conseguir engajar ou envolver este voluntário. Portanto, quando digo que é preciso perceber o que o voluntário quer é muito importante termos essa noção para a partir daí podemos seguir com aquilo que são realmente os nossos objetivos e fazer o devido engajamento. E a Ana Não também sei falou se no princípio. respondi. Sim, sim, foi respondido. Ok, Eu acho que a Ana também falou no princípio, um dos primeiros fatores a serem analisados no voluntariado era entender quais são os projetos que os voluntários queriam se envolver e muitas das vezes também a área de exatamente. formação ou área de atuação. Eu acredito que perceber primeiro, de partida, quais são os objetivos dos voluntários acaba por ser fundamental para direcioná-los para os projetos em função desses objetivos e também em função da área de formação. E acaba sempre por ser uma mais-valia. É muito mais fácil trabalhar com pessoas que já estão alinhadas a determinados projetos do que pessoas que não estão alinhadas a determinados projetos. E de uma forma resumida, eu acho que as soft skills, no geral, desde a comunicação, a negociação, o saber ouvir e entre outras, entre outras habilidades dentro das soft skills acabam ser fundamentais para poder influenciar voluntários a entregarem melhores resultados. E a gestão do projeto é isso, é comunicação do início ao fim. E 90% do tempo de gestão do projeto é gasto em comunicação. Então, em projetos sociais, acredito que não deve ter sido diferente. É comunicação, Não, não, não negociação, vai ser só. exato, ouvir, buscar o feedback, tentar entender. E só assim conseguimos realmente conduzir as pessoas a projetos muito, mas muito bem-sucedidos. Eu gostaria que falasse quais foram os teus maiores aprendizados nesses dois projetos, principalmente pelo facto de estarmos no período de Covid, o que não foi nada fácil, gerenciar um projeto em fase de Covid, onde muitas empresas estavam fechadas e muitas coisas acabaram por tornar difícil o vosso trabalho.
quais foram os maiores aprendizados? O que é que você tirou dali que você hoje leva no dia a dia ou em outros projetos que não qual esteve envolvido e que acha fundamental para que outros gestores de projetos possam ter em mente de formas a obterem melhores resultados? Pronto. Eu aprendi que quando se tem um propósito, deve-se seguir até o fim, independentemente dos obstáculos que possam surgir. Só para teres uma noção, no período da Covid, houve muita gente que nos disse: não avancem porque pronto, a Covid estava em alta na altura, todo mundo tinha medo, eh, todo mundo tinha medo de ser infectado, infectado, digo, de ter a doença ou acabar por ser sendo prejudicado. E nós, como estávamos em lockdown, eh, estávamos em casa. Nós, quando foi realizado o projeto dos lavatórios comunitários, principalmente o projeto dos lavatórios comunitários, que nos lavatórios eh, eh, nas escolas já estávamos um bocadinho abertos, mas nos lavatórios comunitários ainda estava tudo muito fechado ainda. Havia lojas, inclusive, que não estavam fechadas, ou seja, nós ainda estávamos a trabalhar em casa, quase todo mundo estava em casa, mas nós saímos à rua para poder realizar, e não foram só projetos, não foram só lavatórios nas escolas, foram também doações de cestas básicas. Foi no período da Covid. Por quê? Porque, se o Miguel sabe, a maior parte do mercado, o mercado em Angola, o mercado informal atua em grandes áreas. Os mercados informais, na altura, estavam todos fechados. Ou seja, as pessoas que lucram ou que ganham diariamente, não ganham mensalmente, ganham diariamente e ganham indo à rua vender os seus produtos, eu estou a falar das zungueiras, dos zungueiros, todos eles estavam em casa. E o que que acontece? A maior parte não tinha o que comer. Foi um período mesmo muito difícil. Não para nós que, por exemplo, trabalhávamos em casa e no final do mês conseguíamos ter o nosso salário e ainda assim conseguíamos fazer compras. Para quem trabalhava no mercado informal, em que tirava diariamente o seu lucro para poder comer e eu levar comida a casa, foi muito difícil. Então, nós, para além dos lavatórios comunitários, também fizemos a doação de cestas básicas. Olha, foram muitas cestas básicas. Não sei ainda, pronto, devia ter visto aqui para precisar quantas comunidades foram beneficiadas, mas muitas comunidades foram beneficiadas com cestas básicas no período da Covid por causa deste fator, principalmente as mais carentes. E olha, e foi desafiante, por quê? Porque, pronto, para o Miguel está a falar de aprendizado. Foi desafiante porque nos disseram, não, vocês não podem ir para aí, porque vocês podem apanhar Covid, porque, enfim, deram-nos vários alertas. Mas quando se tem um propósito, nosso propósito era beneficiar aquela comunidade, era dar resposta à Covid-19 em termos comunitários. E o lavatório comunitário surgiu também por causa disso, a pensar nas zungueiras, porque elas passam o dia todo na rua, precisavam lavar as mãos e o álcool na altura também era caro, elas não iam comprar álcool todos os dias. Então, ela com É o verdade. sabãozinho dela podia ir no lavatório, lavava as mãos e estava bem. Porque foi bastante, e nós tivemos muitos alertas, muitas divulgações por causa, sobre a necessidade de lavar as mãos, que era, para poder evitar essa doença, a Covid-19. Então, qual é o aprendizado que eu tiro? É não desistir quando nós temos um propósito, independentemente dos objetivos, dos obstáculos que possam surgir, e independentemente do que possam dizer, porque palavras acabam por nos, as pessoas que estão perto de nós, a nossa família, os nossos amigos mais próximos, acabam por ter muita influência sobre nós. Entretanto, é preciso sermos,
persistentes, é preciso sermos teimosos, sim, é preciso sermos mesmo muito teimosos, ol- colocar na nossa cabeça que é claro que temos que ver o fator segurança, que temos que zelar pela nossa segurança. E nós tivemos todos esses cuidados. Nós andávamos com as máscaras, nós estávamos sempre com o álcool gel a desinfetar, sempre que fôssemos fazer a doação. Tínhamos estes cuidados, mas nem por isso nós desistimos, porque nós tínhamos esse propósito. E o que eu digo é isso. Se tens esse propósito, em não desistir, é ser teimoso, independentemente dos obstáculos, siga em frente e conclua com o seu objetivo. Bem, É é isso. verdade. A Renilsa fez uma pergunta relativamente à questão dos projetos do PMI, que normalmente vocês faziam uma planificação, preparavam os projetos e assim começavam a executar. A pergunta da Renilsa é quais são os fatores que influenciavam na escolha dos projetos sociais, ou seja, o que é que vocês levavam em consideração para definir que esse ou aquele projeto deve avançar e esse ou aquele projeto deve permanecer? Ok. É o seguinte, nós não criávamos projetos ao acaso. O PMI Angola, não só PMI Angola, PMI África e PMI Global, chegou um momento, uma altura, em que nós tínhamos que realizar, ou seja, definir que tínhamos que realizar projetos que estivessem associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, as ODS, que foi definido pelas Nações Unidas. E existem, acho que são 17 objetivos, se não estou em erro, e nós tínhamos que olhar para um deles e dar resposta, pronto, no âmbito do PMI Angola, porque dar resposta a um objetivo de desenvolvimento sustentável é muito para uma associação pequena como nós. Isso envolve Estado, isto envolve o país, ok? Ok? Portanto, os projetos não eram escolhidos ao acaso. Nós tínhamos que estar associados a estes objetivos de desenvolvimento sustentável. E alguns deles, relativamente à Fome Zero, relativamente à educação para todos e também ao meio ambiente, a proteção terrestre, ou seja, do meio ambiente e proteção terrestre. Eram principalmente esses três objetivos de desenvolvimento sustentável que nós, a partir destes objetivos, retirávamos os nossos projetos, até porque grande parte da nossa população, ou seja, ainda, ou seja, ainda é muito carenciada em termos de cestas básicas, e esse foi um dos grandes projetos, um dos projetos que nós que realizamos com maior quantidade, se assim posso dizer. Nós realizamos muitas doações de cestas básicas em muitas comunidades. Embora que cestas básicas, e já me perguntaram inclusive, cestas básicas, ok, mas a comida acaba. Hoje ele vai ser alimentado e amanhã, como é que fica? Sim. Infelizmente, nós não temos como dar resposta a isso. Mas se cada um de nós, associação, entidades particulares, instituições públicas ou privadas, fizer a sua parte, essas comunidades podem sair, inclusive, desse estado em que se encontram. Com o nosso pouco, eu sozinha não consigo, mas vou fazer. Não é o fato de eu estar sozinha, como associação, que eu vou deixar de contribuir eh, a favor desta comunidade, porque estou em minoria. Mas se pensarmos todos da mesma forma, eu sendo minoria, a minoria acaba por abranger muito mais comunidades. Então, quanto mais pessoas puderem ajudar, quanto mais associações puderem ajudar, as empresas, inclusive, se tiver cada empresa um departamento de projetos sociais ou ação social, com certeza vai dar vazão, vai dar resposta às necessidades destas comunidades mais carentes. Mas nós, respondendo já à pergunta da Renilza, definíamos os projetos desta forma, de acordo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ok, ok. E ela, a Renilza ainda perguntou, acredito que é possível, né? A pergunta é possível alguém que não seja voluntário solicitar o apoio do PMI para um projeto social? Que não seja voluntário do PMI, com Sim, certeza, acredito que sim. com toda certeza.
Nós tivemos muitas parcerias com entidades privadas, entidades individuais, para dar resposta a alguns dos projetos. Nós tivemos muitas parcerias, portanto é possível, sim, senhor. Não tem necessariamente que ser voluntário do PMI. Se tiver uma Muito, ideia, se a Renita tiver uma ideia que queira concretizar, o PMI não garante que vá atribuir, ou seja, que vá ajudar em termos financeiros. Pode até ajudar, mas não garante que vá ser, que vá ajudar desta forma. Mas em termos de divulgação, com certeza que vai divulgar. E só o fato de divulgar, como sabe, temos eh, muitos voluntários, temos muitos membros, estamos nas redes sociais e abrangimos, ou seja, conseguimos alcançar um grande leque, não só de voluntários, mas pessoas singulares. E só através da divulgação nós conseguimos arrecadar doadores. Portanto, não é obrigatório ser voluntário do PMI para o PMI poder ajudar. Ok, Nilza? e eu acredito que, em função do número de membros que o PMI tem, que é um número enorme, haverá sempre uma pessoa que vai sentir-se motivada e interessada em trabalhar no vosso projeto. Como a Ana bem disse, muitas das vezes os Com projetos, as certeza. pessoas eram selecionadas em função do tipo de trabalho, em função da experiência e sobre que projetos elas queriam estar envolvidas. Possa ser que o vosso projeto chame a atenção de alguns membros ou voluntários do PMI e esses sintam-se à vontade em trabalhar com vocês, de modo a que vocês possam alcançar os vossos objetivos. Não está só exclusivamente ao PMI. Normalmente é, assim- normalmente é assim. Quando é divulgado um projeto, se cada um, pode ser que alguém esteja, ou seja tocado, se assim posso dizer, relativamente a esse projeto, e a probabilidade de se envolver, de ajudar, de doar é muito maior, é muito grande. Portanto, sim, Renilza. Exato. Temos uma pergunta também do Telmo Correa. Telmo Correa começou por agradecer a partilha. E a pergunta do Telmo tem a ver com a sustentabilidade financeira em projetos de longa duração, no caso da alfabetização, que é um projeto que acredito que não parou e que tem decorrido até agora. Como é que está essa questão da sustentabilidade financeira para esse projeto, ou no caso do projeto de alfabetização? Ok. Eu vou falar do projeto de alfabetização no tempo que eu estive no projeto de alfabetização. Relativamente à situação atual, Cláudia Matos é a pessoa, claro, que poderá responder melhor. Mas em termos de sustentabilidade financeira, o PMI Angola sempre e já acho que eu tinha dito no início, que através das formações, através da conferência, sempre consegue arrecadar valores para poder dar vazão aos projetos sociais. O objetivo do PMI Angola é exatamente este. Já me perguntaram, inclusive, se eu ganhava no PMI Angola, se eu recebia salário no PMI Angola. Porque o PMI, claro, dependendo do evento, há eventos que o PMI cobra, nesse caso, cobra vá, a conferência de gestão de projetos, as formações, e estes valores são canalizados para as ações sociais. Em termos de sustentabilidade financeira, está relacionado. Exatamente. No caso do PMI Angola, está relacionado a isso. Entretanto, nós também vivemos de doações. Muita gente se revê no projeto de alfabetização, porque sabe que tudo que tem a ver com educação, sabemos que acaba por ter futuro, principalmente para os beneficiados. Quando se fala de educação, educação é o que nos vai fazer evoluir, é o que nos vai fazer crescer. Então, muita gente identificou-se com esse projeto. Portanto, muita gente fez doações com relação para ajudar o projeto da alfabetização, só para ter noção. Muita gente doou carteiras até ao espaço em que as aulas são dadas. Foi um doador que apoiou para fazer a construção e quando digo, pronto, falei de carteiras,
quase todo o material usado para o projeto, em termos de livros, cadernos, para além do PMI Angola, claro, muita gente fez, muita gente doou. E quando digo muita gente, não foram só pessoas, entidades singulares, mas também instituições públicas, inclusive. O Estado, inclusive, fez doações para que esse projeto se materializasse. Então, em termos de sustentabilidade financeira, relativamente a dar resposta em termos financeiros ao projeto de alfabetização, as finanças ou as verbas acabam por ter origem nesta base, ok? Não sei se respondi ao Tem um correto. Telmo Correia. Exato. Eu acredito que sim, porque a facilidade que o PMI tem de atrair a atenção do público, voltar às informações, acaba por ser uma forma de financiar os projetos sociais, através da conferência e das outras formações que o PMI ministrava, tendo em conta também os apoios e que recebia de várias empresas. Outra pergunta do Telmo tem a ver com quando se trata de uma iniciativa pessoal e não institucional, que dicas dás para garantir a sustentabilidade? Nem sempre projetos sociais surgem de iniciativas institucionais, mas também de pessoas particulares. E muitas das vezes essas pessoas não têm Claro. como lidar com a questão da sustentabilidade dos seus próprios projetos. Em função da experiência da ANA, do PMI, que conselhos ou dicas daria para garantir a sustentabilidade para pessoas particulares que tenham interesse em apostar em projetos sociais? É, é preciso falar com pessoas, sempre. É preciso falar com pessoas e é preciso falar com as pessoas certas. É preciso ir atrás das empresas, principalmente. Se não se vo- Tens um projeto, tens um plano, vá a determinada empresa, que há empresas que estão abertas a isso. Pode parecer que não, mas há empresas que estão abertas a isso. Eu, entidade particular, tenho um projeto, tenho o objetivo de beneficiar determinada comunidade, ou sim, determinada comunidade, não tenho verbas para dar vazão a esse projeto. Preciso de verbas, preciso de ajuda, preciso de apoio. Falem com pessoas. Estás no ambiente com um amigo, olha, tem um projeto assim, 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 um projeto social assim, 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 tem essa característica para beneficiar X, os indicadores são esses, o resultado é esse. Quem tu achas que me pode ajudar? Tem que falar com pessoas para poder passar a palavra e assim conseguir obter apoios. Porque se fechar, até pode sair do teu bolso, se tiveres dinheiro, claro. Se tiver recursos financeiros para sustentar o projeto, ok, ótimo. Se não tiver, esse é o meu conselho. Falar com pessoas, passar a palavra, entregar cartas às empresas, principalmente às empresas privadas, as empresas estrangeiras, todas elas, acredito, todas elas estão abertas a doações. Por quê? Porque todos nós saímos bem na fita, independentemente, claro, que nós queremos ajudar. Nem todos querem ajudar. Alguns só querem sair bem na fita. Mas mesmo só aqueles que querem sair bem na fita, o mais importante é fazer com que estas pessoas ajudem. Exato, exato. É o mais importante. Portanto, o conselho que dou é esse, é falar com pessoas, canalizar para as empresas. E eu acho que isso até é um princípio de uma boa gestão do projeto. Eu costumo sempre dizer que o primeiro passo para você gerenciar um bom projeto é conversar com pessoas que já executaram projetos similares. É você buscar das lições aprendidas dessas pessoas, de modo a que você não cometa os erros que elas cometeram. Porque a melhor forma de você começar interagindo com as pessoas que já passaram pelo que você já passou, que já estiveram em projetos que você já esteve, formas a você beber as atitudes corretas e também as atitudes certas. Então, faça um estudo buscando informações em entidades e empresas que já trabalharam em projetos similares, como é que elas agiram, e aí você vai ter mais chances de obter sucesso nos seus projetos. A minha próxima pergunta é, Ana, não são de coisas boas que você passou nos seus projetos. Eu gostaria que você falasse sobre os erros. Eu tenho certeza que houve erros. Quais foram os seus erros ou alguns dos erros que você cometeu nos projetos sociais que gostarias de partilhar sobre essa experiência, sobre ter feito algo que não deu certo? Provavelmente deve ter aí algumas coisas que não correram conforme estavas a esperar. Claro, claro que sim.
Senão também não seriam projetos, muito Exatamente. menos sociais. Olha, no projeto dos lavatórios nas escolas, sei que eu falo muito sobre este projeto. Nós iniciamos esse projeto de lavatório nas escolas de forma individual, PMI Angola, PMI Angola. E era sustentado mesmo pelo PMI Angola em termos financeiros. Entretanto, nós depois tivemos uma, o apoio do BFA, nós participamos do concurso, era um programa do BFA, eu já não me lembro em que ano foi, mas nós fomos uns dos vencedores neste programa e, portanto, este projeto mesmo, com o projeto dos lavatórios nas escolas, e então conseguimos o apoio financeiro do BFA para dar resposta, ou seja, construir mais lavatórios em diversas escolas. Nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer e trabalhando com o BFA, ou seja, com essa instituição. Nós tínhamos que provar, mostrar através de documentos, e tudo tem que ser e tudo tinha que ser com documentos, claro. Primeiro, vou explicar de outra forma. Ao trabalhar de forma individual, se repararem, eh, lavatório nas escolas implica o quê? Construção de lavatórios, o que implica materiais, o que implica aquisição de materiais. Se, por exemplo, eu fizer a aquisição de um material numa loja que não me dê fatura, já é uma complicação enorme, porque eu tenho que provar ao BFA e não pode ser qualquer fatura. Tem que ser uma fatura que seja licenciada pela AGT. Eu tenho que demonstrar ao BFA, ou tinha que mostrar ao BFA, ou enviar toda essa documentação, provar ao BFA que eu realmente comprei esse material, porque eles me estão a dar valores financeiros. Então, eu tenho que provar que realmente esse valor está a ser canalizado para aquilo que foi o propósito ou o objetivo. Então, eu tinha que enviar as faturas e não só para o BFA. Mas isso correu tudo bem, foi tranquilo, conseguimos encontrar uma empresa que nos desse um valor similar àquele que nós estávamos acostumados, quando não nos era exigida essa fatura licenciada pela AGT. Porque quando é licenciada pela AGT, o valor dos materiais tende a ser mais caro. Então, nós tínhamos que jogar com isso, ok? Mas conseguimos encontrar alguém que tinha valores mais ou menos similares a que estávamos acostumados nos anos anteriores. Mas até aí correu tudo bem, conseguimos gerir muito bem. Entretanto, também tinha a equipa que fazia a instalação, ou seja, a construção. E a equipa que fazia a construção também tinha que passar faturas. E nos projetos anteriores, não nos passava faturas porque empresas cobram muito mais caro, ok? Empresas cobram claro e com razão. Então, nós tínhamos que chamar o mestre da obra, a pessoa com quem nós trabalhávamos e que nós confiávamos, para fazer a construção deste lavatório. Então, ele passou pelo processo de passar fatura em termos de individuais, que é possível, para tirar uma fatura no site da AGT. Ok, foi tudo bonitinho. Então, esse processo correu bem. O que que aconteceu? O que que correu mal? Foi no final do projeto que nós tínhamos que entregar 12 lavatórios, de acordo aos verbas que nos foi passada. Tínhamos que entregar 13, melhor dizendo, tínhamos que entregar 13 lavatórios e acabamos entregando 12, porque a equipa que trabalhava conosco, que já trabalhava conosco há anos, entre 2 anos, simplesmente desapareceu com o material. E a pessoa também desapareceu. Sim, a pessoa desapareceu. Os materiais, melhor dizendo, os materiais da construção também desapareceram, porque ele disse que tinha entregue à escola, a escola disse que não recebeu e ficou assim.
acabou por não ser construída. Então já estão a imaginar o constrangimento que foi, mesmo com o BFIA, para conseguirmos ultrapassar essa situação. E o que é que foi um risco? Sim, nós tínhamos até noção desse risco, mas nós já trabalhávamos com essa pessoa há muito tempo, então nós confiávamos plenamente, tínhamos certeza quase a certeza, que aquele risco não iria acontecer. Mas o risco aconteceu e só nos restou aceitar esse acontecimento, porque nós já não conseguimos mitigar esse risco. Mitigar esse risco seria o PMI cobrir esse valor, cobrir o valor que foi gasto e comprar novos materiais. E na altura, para mim, não tinha a possibilidade de o fazer. Então, ou tínhamos que andar atrás de doações novamente, o que ia levar muito tempo e, consequentemente, ia levar mais tempo, ou seja, o período que nós tínhamos para entregar os lavatórios iria passar. Então, acabamos por aceitar essa não entrega. Então, isso foi uma das situações que me deixou de cabelos em pé e que até hoje, pronto, acaba por me impactar de forma negativa, porque o objetivo era entregar 13 e nós, infelizmente, acabamos entregando 12 por causa destes motivos. Eu acho que Talvez entrevistas fazem eu parte. acho que foi erro meu, porque não demos resposta a este risco. Nos sentimos tão seguros, tão confiantes nesse aspecto, né, nas pessoas com quem nós estávamos a trabalhar, que não olhamos para aquele risco e demos uma resposta àquele risco. Se tivéssemos dado resposta àquele risco, por isso é que está a falar do erro, se tivéssemos dado resposta àquele risco, se porventura essa equipa não fazer a construção, se porventura o material desaparecer, então temos essa reserva para poder cobrir, o que não aconteceu. Portanto, esse foi um dos erros com que tivemos que lidar. Exato, exato. Eu acho que os riscos fazem parte da gestão do projeto. É inevitável. A gente não consegue prever tudo em um projeto. É quase impossível. E muitas das vezes temos é que, epá, às vezes acontece, temos é que aceitar e tentar fazer melhor na próxima. Acho que já estamos Exato. acima da hora, já estamos 17, ainda que tenho mais aqui umas duas É uma hora que perguntas. passa rápido. Já, obrigado. Tenho umas duas perguntas. Eu gostaria de falar um bocadinho sobre a resistência da comunidade em projetos sociais. Nem sempre as pessoas vão receber os projetos sociais de bom agrado. E eu acredito que provavelmente vocês tiveram alguma resistência no projeto de alfabetização. Nem todos os parentes envolvidos ou dos formandos queriam participar, olhavam da mesma maneira como o PMI. Como é que vocês convenceram essas pessoas a permitirem que os seus filhos, sobrinhos ou crianças que vivessem em casa pudessem participar do projeto de alfabetização? Eu tenho a certeza que nem todo mundo olhou da boa maneira. Tem sempre uns que meteram resistência. Olha, no nosso caso, foi muito difícil termos resistência por parte dos beneficiados. Por quê? Porque antes de nós implementarmos o projeto, nós fazemos a auscultação. Nós não vamos para a comunidade e dizer, olha, nós vamos implementar esse projeto. Nós conversamos primeiramente com a comunidade. No caso do projeto da alfabetização, não foi diferente. Se reparar, todos os bairros têm um líder. Não sei se sabe, mas pronto, todos os bairros têm um líder. E não é pertencente a uma instituição pública, não. Todos os bairros têm um líder que toma conta daquela comunidade, ou seja, que é o líder daquela comunidade. Mas nós não vamos escolher as comunidades ao acaso. É o voluntário X que conhece o líder da comunidade Y e informou que aquela comunidade, que aquela comunidade tem esse déficit. Tem muitas crianças fora do ensino geral. É essa estratégia que nós usávamos para poder entrar e beneficiar a comunidade. Nós não entrávamos apenas. Nós primeiro ouvimos, primeiro entramos em contato com eles para tentar perceber.
como é o seu modo de vivendes, como é que eles, se tem pai, se tem mãe, como é que é o seu dia a dia. Nós falamos com a comunidade primeiro, antes de chegar e dizer, olha, nós vamos fazer isso. Ouvimos a comunidade, ouvimos o líder, não toda, mas o líder principalmente, porque como disse, toda a comunidade, todo o bairro tem um líder. Ouvimos o líder, conversamos com o líder, ouvimos as suas preocupações. Muitos deles até iam até conosco, porque eles já nos conheciam, mas no caso do projeto da alfabetização, foi exatamente isso. Na pessoa do professor, ai meu Deus, o professor Vanderlei foi o pilar para o projeto da alfabetização. Sim, a Cláudia foi a gestora, mas o professor Vanderlei foi praticamente, foi grande responsável para a concretização desse projeto. E então, foi falar com o líder e depois disso o líder comunica à comunidade. Seja diz, olha, essa é a empresa, essa é o PMI Angola, a PMI Angola todo mundo está, a PMI é o quê? A PMI é o quê? Pronto, a PMI Angola é uma associação sem fins lucrativos, nós já nem falávamos gestão do projeto é o quê? Pronto, dependendo, porque nós temos que lidar com todos os tratos sociais, então temos que falar muitas vezes a língua deles. Pronto, e o líder chegou, informou sobre a comunidade para que o projeto de alfabetização iria começar, o PMI Angola que ia dar, nós íamos, e quando dissemos que as crianças, e não só os adultos também, que tinha lanche ou pequeno almoço da borla, isso fez com que os pais e as mães, os encarregados dessas crianças, liberassem mesmo. Alguns, claro que não liberavam. Por quê? Como disse no início, muitos deles passam o dia fora. As crianças de 5, 6 anos, 7, têm que cuidar dos mais novos. Como nós sabemos nessas comunidades, as mães, os pais acabam por ter muitos filhos, 5, 6 filhos. E são os filhos que cuidam dos mais novos. E muitas delas, as mães, não, muitas das mães não permitiam que essas crianças ficassem fossem ter as aulas, porque iria ter um déficit em casa. Se o meu filho for estudar, quem vai cuidar do mais novo? É esse tipo de pensamento. Não pensam a longo prazo. O pensamento é esse. Porque eu tenho que vender, ok? Então, houve esse tipo de resistência. Entretanto, com o tempo, quando viram que os alunos estavam, as crianças, os vizinhos, inclusive, estavam a começar a ler, olhavam já uma placa, liam a placa, quando começaram a ver esse tipo de desenvolvimento das crianças que estavam a ter as aulas de alfabetização, algumas delas levaram os próprios filhos a ter essas aulas, ok? Mas a resistência relativamente ao projeto de alfabetização que nós encontramos foi relativamente a esse fator. Exato. Tem o Claro Raimundo que que quer fazer, encontramos resistência em outros. exato. O Raimundo quer fazer uma pergunta, mas antes de irmos para a pergunta do Raimundo, eu vou só acrescentar aquilo que a Ana já falou. Muitas das vezes, muitos projetos, quando vão para serem executados, não é feito um trabalho de antemão de formas a garantir o sucesso do projeto. E é exatamente o que a Ana falou. Uhum, São questões do tipo entender as necessidades do público-alvo. Não se trata de implementar um projeto simplesmente porque não está de acordo com as diretrizes do PMI Global e temos recursos disponíveis, vamos executar. Não. É necessário primeiro entender as necessidades do público-alvo, seja um projeto social ou um outro projeto qualquer. É fundamental entender as necessidades do público-alvo. É fundamental perceber se o projeto vai realmente gerar um impacto positivo ou não, ou se vai agregar valor às pessoas, ao público-alvo, as pessoas que vão lidar com o resultado do projeto. É necessário analisar formas de adaptar o projeto às reais necessidades do público-alvo que vai realmente ser o responsável por esse projeto. E muitas das vezes isso é feito com o quê? Com a comunicação, com a interação com as pessoas que realmente estão envolvidas. E a Ana falou muito bem, o líder da comunidade, entender por intermédio do líder da comunidade quais são as reais necessidades da comunidade e de que forma que esse projeto realmente pode impactar a comunidade afetada. Então, é fundamental, como gestores do projeto, fazermos sempre essa análise. Buscar, antes de nós darmos avanço a um projeto, fazermos esse trabalho de casa e nas comunidades tentar perceber.
Eu tenho um exemplo que tive de um aluno numa formação de gestão do projeto com o MS Project, que eles construíram uma esquadra numa das províncias, de forma que quando houvesse litígio na comunidade, a população se dirigisse à esquadra. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que após a esquadra estar construída e ter lá pessoal a operar, a população, quando tivesse problemas, resolvia no tradicional. E eu queria fazer um paralelo com o que a Ana disse. Ninguém sentou com a população local para perceber se realmente uma esquadra é necessário para eles. Ou seja, um projeto pode ser prático para determinadas zonas e pode não ser prático para outras zonas. Então, é fundamental, como gestor do projeto, fazermos esse trabalho de casa, de sentar com as pessoas, sentar com os usuários, sentar com o público-alvo e tentar perceber se realmente o projeto vai ser uma mais-valia para eles ou se vai ser desnecessário. Caso contrário, você vai ter uma esquadra que ninguém vai lá bater a porta porque as pessoas resolvem. Exatamente isso. Esse é um exemplo É que eu gosto preciso, de trazer porque é engraçado. Você achar que não, uma é realmente, esquadra numa localidade vai resolver os problemas de delinquência, quando a população não está nem aí para a esquadra. não Você está roubou nem minha aí, botija, eu sim, vou no SOBA e vamos resolver como habitual. Então é isso, exatamente, estou reforçando o que a Ana disse, que o Pia mais fazia, né? Ir à exatamente isso. busca do líder, sentar com o líder, tentar ouvir quais são as necessidades, apresentar o projeto e ali arranjar formas de adaptar o projeto às reais necessidades do público-alvo. Muito bem. É, Acho, porque a minha realidade é diferente da tua, a minha exato, percepção é diferente da tua. Então, eu tenho que primeiro ir para a tua realidade para certo. poder entender a tua percepção, o teu ponto de vista. E assim, a partir daí, pronto, criar os projetos, Exato. ver, identificar a necessidade e a partir daí criar o projeto para dar resposta a essa necessidade. Muito bem. Por isso é que vocês tiveram muitos projetos de sucesso por causa disso. É sentar com as pessoas, é conversar, é comunicar, é Sempre, ouvir, sempre. entender de formas a tomar melhores decisões em relação aos projetos que vocês vão apostar. Raimundo, esteja à vontade, pode fazer a tua pergunta. Raimundo Miranda, estás aí? Mas, ok, boa tarde. Boa tarde. Ah, Boa tarde. antes de tudo, gostaria de agradecer pelo tempo, né, que me foi dado até o momento, uma vez que eu estou a participar no meeting acima da hora, não tive tempo necessário para me poder dar o mesmo, meu contributo, mas gostaria de acrescer e ao mesmo tempo concordar com a colega Ana. Esteve aí a referir sobre os assuntos de gestão de projeto, propriamente, se eu pude entender, nos bairros, né? Ligado a áreas sociais. Isto é muito importante, porque, ao decorrer do dia, eu estou indo participar em alguns workshops e ver na capacitação de pessoas como jovens que têm problema. Eu também sou um dos jovens que tem participado nesse fórum, a fim de capacitar jovens que têm problemas com certas coisas, porque, obviamente, como estamos a falar de alfabetização no modo mais amplo atualmente, não estamos só a falar daquelas pessoas que não têm literacia, mas também estamos a falar daquelas pessoas que têm problemas com as línguas opcionais, porque nos países mais industrializados, há muitas pessoas, ou seja, a maior parte dos jovens tem as segundas línguas opcionais, que são aquelas línguas que nos ajudam a lidar com o estrangeiro, a entender a tecnologia, a perceber materiais tecnológicos, a entender catálogos, porque há catálogos que nos indicam como manejar certas ferramentas. E essas tais cartas de catálogo, na sua maioria vem com um É, idioma anglófono, não às vezes lusófono, né? Indo em relação ao nosso país, né, que fala a língua português e tem a língua oficial português, é que existem muitos jovens
tanto faz universitários, acadêmicos, que têm problemas de línguas opcionais. Isso é um problema sério. Isso também faz com que, se o estrangeiro tiver projetos brilhantes para dar avante o nosso país, ele não pode implementar aqui por falta de que comunicação é muito importante ver nesta parte que a gente possa comunicar com os estrangeiros ao lado, porque aprenderem assim, aprendemos com pessoas de diferentes regiões, diferentes países, são assim. E para poder manter contato, obviamente que tem que existir a mesma língua, né, para que a gente possa contribuir o mesmo paradigma. E gostaria também de falar mesmo sobre o mentor aqui, Miguel Yates, esteve a falar algo muito importante, que Ser mais existem breve, certos... Raimundo, já estamos acima da hora. Sim, sim, irei ser breve. Existem certos projetos, por a gente não fazer estudo de viabilidade para ver se irá resultar. A maior parte dos projetos estão errados. Um dos projetos foi esse aqui, a construção da esquadra. Obviamente que os originadores dos projetos não puderam descrever bem, ou seja, estudar bem a preocupação dos inquéritos, ou seja, a preocupação da população, se na realidade queriam mesmo ou não, porque a gente pode estar a meter um projeto num bairro assim, subdesenvolvido, em que não terá efeitos positivos, só terá efeitos negativos. É bom também ver, nessa parte de projetos sociais, se na comunidade que a gente pensa em aplicar esse projeto irá dar certo ou não. E se na realidade é aquilo que o público quer. É só isso, gostei muito pela maneira que me foi dada a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Raimundo, pela disponibilidade, pela palavra e pelas contribuições. Ana, para nós fecharmos, a minha última pergunta é: quais são os conselhos que você daria para aquelas pessoas que gostariam de trabalhar em projetos sociais, com base na tua experiência, com base no que você já viveu? O que é que você aconselharia, que conselho você deixaria para quem vai trabalhar em projetos sociais? Claramente, eu não tenho... Ok. Miguel, projetos sociais, para quem quer enveredar por este caminho, primeiramente, tem que amar o que faz, tem que amar servir. E eu ainda digo que tem que ser um dos propósitos da vida para poder seguir com projetos, ter o objetivo de beneficiar comunidades ou estar envolvidos em projetos sociais. Tem que amar o próximo. Essa é a premissa principal. Tem que amar os outros, tem que amar o próximo. Outro ponto, ou característica que precisa se ter para poder seguir com os projetos sociais. É preciso ter foco, porque existem muitas distrações. É preciso, para além de saberes o teu propósito, é preciso teres foco naquilo que é o teu propósito. Se o teu propósito é beneficiar comunidades carentes, se é proteger o meio ambiente, é, isso, e nós podemos fazer isso, por exemplo, beneficiar comunidades mais carentes de várias formas, não só em termos de alimentação, em termos de vestuário, também em termos de educação e em outros segmentos. É preciso saber aquilo que nós realmente queremos primeiro, por isso é que vai falar do propósito, para poder depois servir. E para servir é preciso amar. Amando o próximo e tendo noção daquilo que nós queremos fazer, é continuar com foco, porque existem muitas distrações, e é preciso sermos muito resilientes, e isso não só em projetos sociais, mas em qualquer projeto. É preciso sermos resilientes. Vamos ter muitas quedas, vamos enfrentar muitos obstáculos. Vamos enfrentar muitos obstáculos, vamos ter muitas quedas. E falo de resiliência, não é cair e conseguir levantar. É exatamente isso. É cair,
encontrar esse obstáculo. Um exemplo foi aquele que eu dei dos lavatórios, um lavatório que eu não consegui entregar. Eu podia ter ficado frustrada e não seguir com projetos sociais, mas não foi o caso. Por isso é que é preciso saber quem eu sou, aquilo que eu sou, onde quero chegar, que comunidades, por exemplo, quero beneficiar, em que segmento quero beneficiar. Portanto, resiliência é importante. Foco, resiliência, persistência, claro, e principalmente amor ao próximo, amar, servir. E quando digo amar, servir, não digo, porque há pessoas que fazem, realizam projetos sociais apenas para aparecer. Ok, tudo bem, o mais importante, quem olha assim, o mais importante é realizar o projeto. Mas o mais importante é realizar, independentemente se ama ou não, o mais importante é realizar, está a beneficiar, mas a pessoa nem sabe se está a beneficiar ou não. Só está a fazer para aparecer bem na capa. Por isso, a auscultação inicial é importante. Conhecer a comunidade é importante. Amar a comunidade é importante. Por isso é que eu falo, repito e repito aqui, amar o próximo. E acho que também Jesus Cristo quem é cristão deve saber, já nos ensinou. É preciso amar o próximo para poder, e quando falo em projetos sociais, é preciso amar o próximo para poder seguir e ter, há pessoas que têm essa vocação, há outros que não, mas amem o próximo para poder realmente beneficiar a comunidade, realmente olhar para essa pessoa e ter um impacto positivo na vida dessa pessoa, fazer com que essa ação, esse projeto social, essa ação realmente impacte e mude a vida dessa pessoa. Vou dar um exemplo aqui muito básico do projeto que o Alcides Cabral, não sei se ele está aqui, mas o Alcides Cabral tem realizado. Acho que ele apadrinhou, se não estou em erro, 4 ou 5 crianças, 4 ou 5 jovens, apadrinhado, tipo, ele dá vestuário, não alimentação, assim, não tão diretamente, mas a escola também. Ele paga o colégio dos meninos. Não é grande coisa, assim, mas ele está a garantir que essas crianças tenham educação e que sigam o seu ensino educacional, para que não se percam. E a mudança que ele já está a fazer, que ele já fez nestas crianças, é enorme. Portanto, não precisa ser uma instituição pública. Eu, como pessoa particular, posso mudar a vida de alguém. Não é muito, não. Mas é muito para mim que sou uma pessoa. E só o facto de um ser humano ser impactado por uma ação que eu tomei, impactado positivamente, e esse impacto fez com que essa pessoa crescesse, evoluísse e mudasse a vida dessa pessoa para o bem, de forma positiva, isso é mais gratificante. Portanto, é esse conselho que eu dou. Meu próximo, Miguel, Interessante. sem me arrastar, sem me alongar. Ana, muito obrigado pela disponibilidade, pela partilha que Eu que fez. Acredito agradeço. que aquelas pessoas que estiveram presentes vão poder tomar melhores decisões como gestores do projeto. E quem se sentir motivado e inspirado pelo teu percurso, provavelmente também vai poder investir em projetos do gênero. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço a todos que estiveram presentes e conto com vocês no próximo bate-papo. Esteja atento para poder participar no próximo. Ana, muito obrigado e boa continuação a Eu que todos agradeço. e bom sábado. Eu que agradeço, Miguel. Obrigada mesmo pelo convite. E eu depois, hoje, ainda mando pronto, tenho que mandar para Sem o. problemas. Tá. Muito obrigado a Tá todos bem. e continuação de bom Obrigada. sábado. Votos de um sábado agradável. Obrigada, amiga. Igualmente. Ok, obrigado e boa continuação aí. Ok. Força Obrigada. aí Até do amanhã. estrangeiro, Ana. Ei, Obrigada e parabéns aí pelo top. É para Foi lá. top, obrigada. muito top. Estão de parabéns mesmo. Yeah, Muito obrigado. ok. Boa tarde. Obrigado.